você que está juntando dinheirinho, esperando uma oportunidade para comprar um veículo, o dia chegou. Vendo carro seminovo com motor e câmbio zerado, poucos quilômetros rodados e muito, mas super econômico. Parece loucura, né? Não estou fazendo propaganda para revendedora de veículos, não fechei nenhuma parceria e não estou vendendo nenhum carro. Saiu uma matéria no Globo dizendo que o Vasco vê uma possibilidade de ganhar dinheiro com uma revenda do jogador paraguaio Matias Galarza. Então, hoje a gente vai falar do jogo Vasco e Madureira e vem também para falar dessa loucura que é a revenda de um jogador com um talento, um jovem promissor, e o Vasco já botou na lista de venda, ou teria colocado, ou tem planos para vender o jovem paraguaio. Fica aí que depois da vinheta a gente volta para falar desses dois assuntos. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes daqui de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Para você que conhece o canal, conto com o seu joinha e seu like, não esquece que é por causa dele que a gente passou dos 50 mil inscritos. Para você que chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha, tem um @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, segue que estamos chegando a 8 mil seguidores lá, tá bom? Vamos falar de futebol? Antes, eu só quero deixar um recado. Hoje tem live às 7h40, às 19h40. E vai vir o seu Eloy dos Templários. Vamos falar sobre a ação que está para ser julgada no Tribunal do Rio de Janeiro. E é muito importante o bate-papo que eu vou bater, ou vou fazer com o Eloy dos Templários hoje às 19h40. Te espero aqui ao vivo, tá bom? Vamos seguir, vamos falar de futebol. O Vasco encara o Madureira no sábado. Um horário diferente, 3h15 da tarde. Pela semifinal do Prêmio de Consolação do Campeonato Carioca, que é a Taça Rio. Esse torneio que vai valer R$1 milhão para quem for campeão. Lembrar que o Vasco joga com o Madureira 2 jogos, vai encarar o Madureira no sábado agora, às 15h15, como eu falei, 3h15 da tarde. E no próximo sábado vai jogar com o Madureira às 16 horas, tá bom? Então o Vasco encara esse desafio e tem, porque ficou em 5º colocado e o Madureira em 8º, o Vasco tem a vantagem dos dois resultados iguais. Para que não se confunda, é o seguinte: se der 2 empates, o Vasco classifica para a final. Se o Vasco ganhar o primeiro jogo por 1-0 e o Madureira ganhar por 1-0, aí o Vasco classifica também para a final. Então joga por 2 resultados iguais, o Vasco tem uma vantagem nessa partida contra o Madureira. O técnico Marcelo Cabo deve ter força total, deve contar com todos os jogadores para essa partida. Embora a situação do Rômulo ainda não saiu o nome no bid, tá esperando a inscrição para ver se ele pode jogar. Parece que um profissional que fazia a inscrição dos jogadores não está mais no Vasco, uma notícia que eu vi, e por isso está enrolando o trâmite para ser liberado, para que o Rômulo participe. Enfim, o Rômulo já está treinando, se estiver liberado deve ir para o jogo. O Marcelo Cabo deve escalar o time como vem jogando, força máxima agora contra o Madureira, deve jogar com o Vanderlei no gol, o Léo Matos lateral direito, na zaga a dupla Castan e Hernando, na lateral esquerda vem com Zeca, que vem fazendo ótimos jogos pelo Vasco da Gama, no meio volantes Andrei, Matias Galarza, Marquinhos Gabriel como meia central, e no ataque aquele trio que a gente já conhece, de um lado o Gabriel Peck, do outro o Morato, e no ataque, no comando do ataque, o atacante Germancano. Esse é o provável time que vai encarar o Madureira. Se o Rômulo for inscrito, talvez ele entre aí, não sei para a vaga de quem, uma dor de cabeça para o Marcelo Cabo. E uma pergunta que eu já deixo para você aqui: escalaria o Rômulo para esse time no lugar de quem? Uma semifinal que não vale nada, vale R$1 milhão. Não é que não vale nada, vale pouco,
mas pode ser também um desafio para a gente ver a quanto anda o time do Marcelo Cabo para disputar a Série B. Para que esse time encare esse desafio, ganhe do Madureira e vá para a final, que encare o Botafogo, que é um adversário que nós vamos enfrentar na Série B. Então seria interessante a gente ver como é que tá esse time, como é que tá o Vasco, como é que tá a equipe do Marcelo Cabo para a Copa do Brasil e para a sequência na Série B, que tá para começar também, beleza? Então essa era a informação que eu tinha a respeito desse jogo contra o Madureira. Lembrar que o Vasco teve uma proposta aí para o Bruno Gomes, de um time russo, mas foi informação do canal Atenção Vascaínos, que não agradou o Vasco da Gama, coisa em torno de 1 milhão de euros, enfim, parece que não houve negócio. E aí saiu uma matéria no jornal O Globo, falando que o Vasco vê uma possibilidade de fazer dinheiro com o Matias Galarza, que me deixou totalmente surpreso, sem entender. Lógico que o Vasco passa por uma crise financeira, lógico que todo clube vive de venda de jogadores. Não existe esse negócio de, vai começar a vender jogadores, precisa vender jogadores, mas desses que sejam bem vendidos e não dados de graça. Aí, como o Vasco está com problemas com o Thales, que está machucado, uma oferta muito barata para o Bruno Gomes, muito abaixo do que a gente, ou do que se pode esperar. O técnico do Santos, que parece que queria o Andrei no Santos para o Campeonato Brasileiro, caiu, não é mais ele, talvez não faça mais parte dos planos do Santos, essa contratação do Andrei. Então o Vasco não vê uma solução viável para uma venda que venha aliviar as contas ou ajudar a pagar os salários. Aí saiu uma matéria no Globo e eu vou ler a matéria aqui, que é a seguinte: aqui não tem esse negócio de tem problema não, aqui a gente pega o celular e lê, não tem frescura não, beleza? Então vamos lá, a matéria do Globo fala o seguinte: a necessidade de vender jogador segue grande no Vasco. E aos poucos o clube vislumbra alternativas além de Thales Magno, lesionado e sem o mesmo status quando despontou entre os profissionais em 2019. Matias Galarza é uma delas. Internacionalmente, o clube vê o volante paraguaio em ascensão. Internamente, o clube vê o volante paraguaio em ascensão. E em termos de mercado, pelas atuações e por jogar em uma posição bem procurada no futebol do exterior, entende ser possível que uma proposta pelo jogador chegue ao longo da temporada. É aí que entra a estratégia do Vasco. Isso a matéria está falando, estratégia do Vasco, para lucrar com a transferência que hoje seria entre o clube que fizer a proposta e o Olímpia do Paraguai. Detentor dos direitos econômicos da promessa. Galarza está emprestado ao Vasco até janeiro de 2022 com uma opção de compra em um valor que pode chegar a $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais, dependendo da quantidade de partidas disputadas pelo profissional. Se uma proposta chegar com valor superior a esse, não é difícil, em caso de interessado europeu, o Cruz Maltino poder acionar um parceiro para efetuar a compra junto aos paraguaios, revendê-lo em seguida, ficando com uma diferença. Para você entender, seria o seguinte: chegou uma proposta, vamos botar ele para jogar e ele é destaque aí na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série B, e aí chega uma proposta de um time europeu querendo levar o Matias Galarza. Aí o que o Vasco faz? Ele vai aproveitar dessa cláusula que ele tem a preferência na compra, vai acionar um parceiro, né, seu Carlos Leite por aí, e aí vai comprar esse jogador, e é lógico que o parceiro vai faturar uma graninha também, e ele compra o passe do jogador por cerca de 5 milhões e meio de reais e vende para o mercado europeu, vamos lá, 8 milhões, e aí fatura uma grana nessa revenda. Então o Vasco não tem dinheiro para comprar, não tem grana para trazer esse jogador, mas já vislumbra uma possibilidade de revenda, porque usou aí, o jogador veio para o Vasco e acaba sendo usado o Vasco como uma vitrine para uma possível revenda. E aí é onde eu não consigo concordar com esse tipo de negócio. O Vasco precisa de bons jogadores para ficar no plantel e não vender jogadores que nem contratou uma possibilidade. Se esse moleque vinga no Vasco da Gama, ao invés de vender para ganhar migalhas, a gente pode, na próxima temporada, vender ele por muito mais, fazer negócios como vem fazendo o Fluminense, como vem fazendo o Flamengo, mas não, o Vasco segue
com o Pires na mão e fazendo péssimos negócios. Não espero que o Vasco vai vender esse jogador por uma grana absurda e faturar em cima. Acho que deveria consolidar ele com talvez que fique, que ganhe uma Série B, que jogue uma Série A, para que ele possa ser vendido por um valor muito melhor do que seria vender ele agora jogando a Série B. Essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Deixa sua mensagem, compartilha o vídeo. Esqueceu do joinha? Deixa o joinha. Tamo junto, não esquece da live 7h30 com o seu Eloy, 7h40 aqui no canal. Grande abraço e saudações vascaínas.